Se alguém Boa noite, boa noite. pense bem, pois é um dia especial. Eu sei. Live da Maestria Positiva. Helder já tá chegando aqui. Deve deste temporal. O amor é maior que Música de Cidadão Quente, especial, interpretada pelo Thiago York. Boa noite, Helder. E aí, saudações positivas. Saudações, a Angélica já tá chegando aqui também. Deixa eu Opa, chamar. maravilha. Enquanto isso, pessoal, já que nós estamos entrando na live, vou convidar para vocês clicarem nos aviãozinhos e convidarem mais gente para assistir essa live. Escolhe 5, 10, 15 pessoas aí e vamos chamando. E eu vou dando aqui boa noite, doutor Eduardo Moraes, Master Coach. Arthur chegando. A Maninha Caro, boa noite, boa noite. Pedro Moraes. E o Helder hoje está numa jornada que começou cedo, né, Helder? Eu tô comecei a dar o treinamento das 8 às 8. E agora eu terminei e tô vindo na live. Tô aqui num quarto de hotel aqui. Mas tava Maravilha. a conexão aí não estar muito boa, mas parece que tá indo bem. Tá fluindo, eu tô vendo os coraçõezinhos subindo. A Angélica não está conseguindo participar. Daqui a pouco eu vou pedir então para ela mandar o convite, vamos ver se dá certo aqui. Mamãe Dora, Humberto, Graça, boa noite, boa noite. Hoje a live vai ser com os 3 integrantes, o Helder, a Angélica, que está entrando daqui a pouquinho. E hoje o tema, nós vamos falar sobre empreendedorismo, os erros, os acertos, o que a gente precisou se reinventar, inovar e como que a gente aprendeu também com os não acertos, não é verdade, Helder? Exatamente. O que cada um... Qual foi o... Bom, a Angélica, né, com toda a visão dela e a alta expertise dela sobre empreendedorismo, vai explicar sobre os 3 maiores erros dos empreendedores, né? E depois cada um de nós vai falar qual é o maior acerto que a gente fez na nossa trajetória e que nos levou, né, que teve maior impacto no nosso sucesso, uma carreira bem-sucedida, cada um na sua área, né? E a Angélica está entrando aí, boa noite. Boa noite, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, Angel! Eu só Uhul. falar de você que você entrou. E eu tava mandando uns aviãozinhos aqui para convidar o pessoal aí que tá online, que alguns eles pedem para a gente avisar, me avisa um pouquinho antes quando vocês estão entrando, né, para eles poderem participar da live. E também, aproveitando, já nesse início, o pessoal ainda que não conhece o que é esse projeto, esse movimento da Maestria Positiva, pode clicar aqui em cima, já começa a seguir a Maestria, não precisa nem sair da live. E a gente já está postando conteúdo, tem bastante coisa, tem as lives anteriores, para quem não assistiu. Tem até Reels, estreamos no Reels, gente! Hoje foi o nosso primeiro vídeo, né? Ficou muito legal. Tu sabe que no meu eu compartilhei, passou de 2.000 visualizações no Reels, foi muito legal. E eu sei que na Maestria passou de 1.000 já de manhã, não sei como é que tá agora. As meninas depois podem nos ajudar. Jéssica, mais uma Master Coach aqui, colega. Então, sejam todos bem-vindos. E eu vou deixar aí a Angel dar um oi, né, Angel, que chegou agora há pouco. Boa noite a todos, tem bastante gente aqui bacana, a Mi, que está comigo lá no Bion Power, tem as meninas da formação da Luiz Rei, o Humberto entrou, a Jéssica,
a Dorinha. Então, né, Mirelle entrou aí também. hoje iremos falar sobre, né, empreendedorismo. Olha que tema interessante, né? E com uma visão dos três, porque cada um daqui de nós somos empreendedores, né? E acho que a coisa mais difícil, né, na vida do empreendedor é a gente aprender com os erros, né? Porque muitas vezes a gente fica, né, traumatizado com os erros doem, né? E acho que a grande lição de nós aqui, empreendedores, é fazer com que a gente reflita, né, o que deu errado e fazer com que isso se torne ações positivas, né? Para a gente não errar de novo, com certeza, né? Tem aquele velho ditado, errar uma vez, né? Até que vai, pela experiência, errar duas vezes, né? Aceitável, errar três, né? A mesma coisa, né? Então, acho que isso que é importante. Muitas vezes a gente não reflete. E esse é o tema de hoje, né? Dos 3 erros mais comuns que os empreendedores cometem. E vamos então para o primeiro, né? A gente postou aí, não sei se todo mundo está seguindo aqui a maestria, mas a gente colocou aqui na visão de Carl Stark e Bill Stewart, que são dois, né? Duas pessoas que fundaram uma consultoria. E eles colocaram lá quais são os 3 mais comuns, né? E a primeira é aquelas das pessoas que acreditam que a situação está fora do seu controle, que é algo, né, que não depende delas e por isso não tomam uma atitude. Quantas aqui, né, de nós mesmos, nós pensamos, nossa, o Covid não é algo que está no nosso controle, né? O que que a gente pode fazer? Não, tem que esperar o governo, né, definir qual que vai ser a saída para cada um de nós empreendedores. O Helder já comentou, né, da experiência dele, das aulas que eram presenciais e migrou aí para o online. Quantas pessoas não migraram aqui para o online, né? Então, acho que essa é a primeira delas. Não esperar que as coisas se resolvam vindo de fora, né? E quem quiser aqui compartilhar com a gente como tem aí, né, se superado nessa fase. E não, sei, não apenas do Covid, né? Tanto nas mentorias a gente ouve muito, né? Os impactos de pagar impostos, né? Pagar imposto hoje em dia, né, é algo essencial, né? E muita gente fala, nossa, eu não tenho dinheiro nem para pagar, né, as minhas contas, quanto mais impostos, e aí tem largado isso. Mas quando a gente muda o mindset, né, de que os impostos, eles fazem parte do negócio, né, e a gente reserva essa parte do dinheiro também, a gente começa a ter mais prosperidade na nossa vida, né? E essa mudança de mindset, ela é muito importante. Então, é essa introdução que eu gostaria de dar aqui para os meus amigos, né? Para o Gabriel, para o Helder. Então, você está dizendo aí, então, Angélica, então, que o primeiro grande erro dos empreendedores é esperar sempre de fora, né? Que as coisas se resolvam a partir de um terceiro, governo, né? Seria isso? Exatamente, às vezes até de situações, né? Por exemplo, eu não consigo crescer meu negócio porque eu não tenho dinheiro, né? Não tenho quem invista em mim, né? O que é o mundo das startups, né? Ou um pequeno empreendedor mesmo, né? Quem faz bolo fala assim, olha, se eu tivesse um forno melhor, eu produziria mais bolos. Mas como eu não tenho um forno, então eu tenho que me limitar a essa quantidade aqui. Mas quantos desafios a gente pode fazer? Porque você pode alugar um espaço, né? Nessa pandemia tem tanto lugar que diminuiu sua produção e você pode alugar um espaço nos horários alternativos, né? Então, é um pouco usar a criatividade, né? A seu favor. Olha que interessante, né? Você está falando isso e não sei se você estava aí desde o início, mas eu estava comentando que hoje eu fiquei o dia inteiro dando treinamento, né? Tô desde as 8, são 12 horas seguidas, das 8 às 8. E amanhã também, e sábado e domingo. São 4 dias de imersão. E hoje o tema foi otimismo. Então eu estou praticamente o dia inteiro falando sobre otimismo. E a frase que eu abri assim logo no início tem tudo a ver com isso. É uma frase do Winston Churchill, né? E a frase é a seguinte, ele fala o seguinte: o pessimista vê problema, vê dificuldade em cada oportunidade. E o otimista vê oportunidade em cada dificuldade, né? Então, basicamente, qual a diferença do otimista e do pessimista, né?
é porque o otimista encontra as oportunidades que existem mesmo numa adversidade, enquanto que o pessimista só fica reclamando dos problemas. E com isso ele não enxerga as oportunidades que estão ali escondidas. O importante aqui é a gente ter a consciência de que oportunidades e dificuldades existem simultaneamente. Então, qualquer situação, você tem tanto problemas e dificuldades, quanto também oportunidades. Na mesma situação, na mesma circunstância, né? Mas o pessimista vai ficar focado tanto no problema e reclamando daquele problema, que ele não enxerga aí a oportunidade. Aqueles que conseguem enxergar a oportunidade é que conseguem superar o problema e até, às vezes, ter sucesso numa grande adversidade, como essa pandemia, por exemplo, né? Aí, olha só o que aconteceu, que foi sensacional hoje, gente. Vou até contar, compartilhar com vocês. Conta, São conta. aquelas, são aquelas sincronicidades, né? Aquilo que o psicólogo Carl Jung chamava de sincronicidade, que são as coincidências significativas. Eu estava falando explicando isso do otimismo e tal. E aí eu dei o exemplo de uma empresa, assim, mas que me veio na cabeça. Um restaurante, né? Que eu moro em Alphaville, na Grande São Paulo, e tem um restaurante que eu e minha esposa gostamos muito ali de almoçar e jantar antes da pandemia, que é o Entrecôte de Paris, né? Entrecôte de Paris. E a gente sempre comia, gostava muito de ir e tal, né? E aí, no primeiro momento da pandemia, fechou esse restaurante, né? E aí eu tava comentando que o restaurante, ele reabriu agora como delivery, e tá até no iFood, né? No iFood. Então eu pedi um entrecôte pelo iFood, chegou na minha casa. E a gente já pediu 2 vezes esse ano. Então eles fecharam o físico, mas não deixaram de funcionar, né? Transformaram em delivery, porque não existia esse serviço antes, e ainda estão no iFood. E aí eu dei esse exemplo, porque foi um que veio na minha cabeça recente, porque a gente pediu outro dia comida. E você acredita que o aluno que estava na minha sala levantou a mão, falou: onde você mora? Eu falei: Alphaville. Ele falou: ah, tá. Falou assim: você gosta do entrecôte? Eu falei: gosto, adoro. Ele falou: então, é meu, sou o dono. Olha isso. Isso ele, era da Accenture. Olha isso, o cara tava na sala e eu falei: ah, é? Bom, então eu não falei nada de errado, né? Ele não falou: não, é isso mesmo. Ainda bem que eu falei bem, né? Ainda bem que eu falei bem. E ainda fiz propaganda positiva, né? Então, E olha eu que conheço ele, que... Helder. Oi? E eu conheço ele era da Accenture. Não sei se ele ainda Ah, é. olha, você conhece, né? Puxa, Conheço. que legal. Tá fazendo treinamento lá. E eu dei o exemplo, né? Porque veio na cabeça recentemente de como que as empresas estão se reinventando. As que conseguiram se reinventar estão sobrevivendo e algumas estão até tendo crescimento, né? Ou pelo menos estão se mantendo. Enquanto outras, né, estão tendo muita queda, muito prejuízo e muitas se fecharam também, fecharam as portas, né? Eu queria contribuir um pouquinho, Helder, porque a gente fala bastante disso na maestria, porque a gente fala na maestria de inteligências socioemocionais, inteligência emocional. E esse primeiro erro que a gente compartilha do empreendedorismo, de achar que o problema está fora nas coisas, o Daniel Goleman falava muito sobre essa autorresponsabilidade, né? O quanto eu assumo a minha vida e posso paralisar ou posso agir, inovar, pensar para justamente ter novas alternativas e resultados. E eu fico imaginando, né, quantas pessoas tiveram que pensar fora da caixinha com todas essas adversidades, com todos esses desafios. Então, esse é o empreendedor, ele é inquieto, ele inova, ele não desiste, ele é persistente e ele busca
essas alternativas. Então, a importância de, sim, assumir a responsabilidade. Sempre vão ter fatores que estão fora do nosso controle. O importante é como que a gente vai reagir com isso, como que a gente vai lidar com isso, superar, se fortalecer, e tem inúmeras saídas e soluções. Então, acho que o maior erro, além do pessimista, né, ou de não assumir essa autorresponsabilidade, de sempre aguardar ou esperar algo cair do céu, né, o que venha de fora. Então, acho que esse é um grande erro, realmente, para quem aí quer empreender. E eu tive um dado que eu busquei pesquisando, e no Brasil, pelo que eu vi, né, nessa referência, nós temos mais de 52 milhões de empreendedores. Imagina, um quarto da população brasileira é empreendedora, seja autônomo ou seja, né, com empresas. Então, olha só que o povo brasileiro, ele empreende, ele arrisca, né? E o empreender não é somente abrir empresa, né? Sim ter um negócio, é criar soluções, é criar produtos, criar serviços. A Angélica que sabe bem, a Angélica é mentora aí das mulheres empreendedoras do Sebrae, mentora de startups também, tu é mentora, Angel, é só da Google? Não, sou mentora de startups no Sebrae e de Isso. mulheres empreendedoras, e de mulher empreendedora, né? E do Grupo Mulheres do Brasil e outros mais. Mas é isso mesmo, né? E numa pesquisa que fizeram com o número de empreendedores, muitos deles não sabiam por que eram empreendedores. Olha que interessante. Alguns herdaram o negócio da família, né? Outros, eles tinham um sonho de atingir o primeiro milhão, por isso se tornaram empreendedores, né? Então, ele tinha uma aspiração de fazer negócios, e a gente ouviu muitas vezes, né, que para você se tornar um milionário, né, sendo CLT, dificilmente você se tornará um milionário, porque você vai multiplicar o número de vezes, né, do seu salário até chegar no milhão, tirando impostos, etc., né? A forma que você pode se tornar milionário é quando você empreende, né? Então, ele se torna exponencial. E aí, a maioria dos empreendedores, né, eles tinham muita dificuldade para conseguir levar o negócio adiante. Primeiro, porque tem autoestima baixa, né? Então, ele começa o negócio, tem receio de fazer coisas erradas, né, de não tomar as decisões corretas, né? E uma forma de você minimizar isso é conversando com pessoas do seu nicho, né? Como que a gente faz isso, né, Angélica? Eu vou conversar com o meu concorrente? Olha que legal. Você pode conversar com o seu concorrente, trocar ideias, né? Então, talvez, se você não se sentir confortável, converse com alguém que tem o mesmo tipo de negócio, uma região diferente, né? Ou algo similar. Mas uma coisa que hoje alavanca muito os negócios em si é você fazer parcerias, né? Os chamados collab, né? Quantos artistas não estão fazendo collab? Que são shows juntos com outros artistas, né? Como agora não diminuíram muitos shows físicos, eles fazem collab, né? Trazem pessoas diferentes para fazer entrevistas, né? Então acho que dá para usar a criatividade de diversas formas, né? E fazer esse collab hoje tem sido uma palavra muito importante, né? Como que você pode fazer collab com alguém no seu negócio hoje? Né? A gente aqui, nós três, nós fizemos uma parceria, a gente montou uma empresa, o collab virou negócio, né? Mas quantos collabs não podem, né, serem agregados ao seu negócio como hoje, né? Então, acho que o segundo erro mais comum é quando vocês não estabelecem metas, né, para cada fase da sua jornada. Então, nessa etapa de hoje da sua jornada, né, quais são as metas que você estabeleceu? Né? E metas não tem que ser algo grande. Grandes são sonhos, né? Metas são algo específico, né? Eu falo muito de metas SMART, né? Sou mentora do Sebrae, a gente usa muita metodologia, né? Ferramentas, e usar metas, criar metas SMART, né? Que são aquelas específicas, mensuráveis, né? Que estão na linha do tempo, você consegue realizar, né? E que tem responsável, né? Tem alguém que tem que executar. E o mais importante ainda é você também conseguir elencar as prioridades. O que uma depende da outra. Porque se você também não se organizar no seu planejamento, você vai querer, às vezes, esperar a resposta de algo que tinha uma dependência que você ainda não realizou.
né? Então, realizar metas SMART, ela é super importante. E acho que é isso uma coisa que eu ouço muito dos empreendedores, né? Angélica, minha vida é tão corrida, eu não tenho tempo para planejar, né? Olha que frase perigosa. Se você não tem tempo para planejar, você não sabe que resultado você quer atingir. Como que você vai comparar suas vendas de hoje com as vendas de ontem, da semana passada, do mês passado, para saber se você está crescendo ou não, né? Porque entrada de caixa, ela não é sinônimo de crescimento. Ah, hoje eu vendi mais porque entrou mais dinheiro no caixa. Mas pode ter entrado dinheiro no caixa porque alguém pagou em dinheiro, né? E ontem vendeu menos porque a entrada foi no cartão. E aí demora para você receber o seu dinheiro, né, na sua conta. Então, olha como a visão, né, de dinheiro em caixa, ela é uma coisa muito importante para você ter, né? E essas pequenas metas, para você realizar e acompanhar, elas são cruciais, né? Então, o segundo erro mais comum é quando a gente não define metas. Eu lembrei, olha só, a live ela tem as lembranças que quando a Angélica comentou dessa questão de colaboração e de buscar. Eu lembrei que eu venho de uma empresa familiar e aqui já tem uma parte bem legal, porque eu comecei trabalhando já com meu pai. E muitos erros depois da sucessão eu evitei porque eu aprendi com os erros dele. Olha que importante, né? Eu não precisei passar pelos mesmos erros. Eu sou, isso aqui eu já aprendi, eu vou fazer diferente, eu vou me cuidar. Mas quando, então, a gente fez a sucessão, eu e minha irmã, e a gente realmente reformulou. Reformulou, é uma loja de material de construção, e a gente mudou toda a gestão, quadro de funcionário, contabilidade. E quando a gente foi, queremos investir num espaço novo, um espaço personalizado, exclusivo de acabamento e construção, a gente foi visitar várias lojas deste ramo para pegar ideias, para ver o que estava funcionando, o que estava bonito, o que podia a gente colocar na nossa loja. E a gente, então, pegou várias coisas boas de várias lojas, né? E concorrentes, como a Angélica falou ali, para a gente implementar na nossa. Então, a gente viu o que estava dando certo, o que foi legal, e isso tá tudo bem, e foi muito bom, e a loja ficou muito bonita. E aí, entrando dentro do campo do planejamento, nós tínhamos uma data de inauguração. Então, a gente também teve que organizar bem certinho para chegar lá na data da organização. A loja está pronta, os convidados. A minha irmã, nesse ponto, ela foi fantástica, porque ela fez convitezinho, ela se preocupou com cada detalhe, se preocupou com os comes, com bebe, com decoração. E isso tudo planejado para chegar lá no dia da inauguração. E tá tudo bonito para atender o pessoal e para apresentar a loja e inaugurar. A Angélica também inaugurou várias lojas aí, depois ela pode falar um pouquinho como é que foi a experiência dela, mas eu lembrei que quis compartilhar com vocês aí. Exatamente. Olha como é bacana você conseguir pegar insights, né, dos seus concorrentes ou dos seus parceiros, né? Eu já inaugurei lojas, né? Acho que a loja mais interessante assim que eu inaugurei foi a do Grileto, foi no Shopping Tietê Plaza. Eram poucas lojas na praça de alimentação, né? Eram 6 lojas que estavam, né, de acordo assim para inaugurar, que receberam o aval do bombeiro, etc, né? E foi uma loucura, porque nós éramos o único restaurante que tinha arroz com feijão e carnes, né? O restante ou era lanchonete, né, ou era alguma outra coisa assim, e nossa, uma hora de fila para fazer o pedido, uma hora de fila para você pegar a comida. Era surreal. Era véspera próximo ao Natal, né? Mas aí a nossa loja ficou conhecida, né? Nós fomos número 1 de vendas, que era uma franquia, no ranking diário, assim, por várias semanas. Foi surreal, surreal. Mas acho que isso, né, mostra um pouco que a gente conseguiu inaugurar e por que as outras não conseguiram? Porque não teve o planejamento, mas alguma coisa falhou, né? E quando alguma coisa falha, você não atinge seu objetivo,
né? E por conta dessa, foi uma correria, foi, olha, teve o primeiro dia, eu falei, nossa, isso aqui é ter loja, né? A gente falou, nossa, eu quero desistir, porque era surreal, né? Humberto tá aqui, teve uma hora que faltou tomate, eu falei, Humberto, vai lá comprar tomate. Ele falou, não, todo feliz e contente. Não, acabei de voltar, né? Eu falei, então cadê, né? Aí o funcionário falou, não, já acabou. O que ele trouxe já acabou. Eram 10 quilos de tomate. Então, assim, foi surreal. Mas a gente conseguiu criar o capital, né, para rodar os próximos meses. Sabe o famoso capital de giro? A gente não precisou colocar um capital de giro para os próximos meses. Então, de uma certa forma, isso ajudou muito no nosso negócio, né? Então, todo o dinheiro que ele entrava, a gente já começou a ter lucro a partir do primeiro mês, o que não é comum. E é um dos erros também no empreendedorismo, a gente achar que já vai ter lucro a partir do primeiro mês, né? A gente tem que prever ali o quanto você precisa fazer até o seu negócio entrar no ponto de equilíbrio, né? E esse é um dos maiores erros, né? Todo mundo gasta tudo para inauguração, com a festa, com o convite, com etc, né? E aí falta dinheiro para rodar o mês, né? Então, acho que isso é importante, você ter conhecimento do quanto você precisa, né? Pagar o mínimo que seja, os funcionários, né? Salários, pagar salários para mim era uma coisa muito bacana, porque chegava ao final do mês, ou a quinzena, né? E a gente via quantas famílias a gente estava ajudando, né? Isso para mim, nossa, era uma gratidão tremenda, era o que, né, eu mais comentava em casa, falando, nossa, essa família, esse mês a gente já conseguiu ajudar tantas famílias, né? E acho que empreender é isso também, né? Você trazer, né, um resultado para essas pessoas, né? Fazer uma diferença, né? Isso para mim era o que mais me motivava a ser empreendedora. E o Helder, mas Agora vamos, ainda. Helder, voltou? Mas vamos para o terceiro, então, né? Que é os empreendedores, né? O primeiro eles acham que a situação, né, está fora de controle, que não depende deles, né? O segundo é quando não planejam as metas, né, em cada fase da sua jornada. E o terceiro é quando não reavaliam a sua trajetória, né? Então, essa comparação que eu falei de vendas do dia anterior, da semana anterior, do mês anterior, dos produtos que você mais vende, isso é uma reavaliação, né? E muitas vezes as pessoas não fazem ou não sabem. E eu acho surreal quando tem empreendedores que têm lá 100 itens na sua lista de vendas e não sabe qual deles vendem mais. E não tiram os que não vendem, né? Fica com o produto em estoque ou matéria-prima em estoque. E aí, um comentário falando que o Helder estava muito sério, então vamos lá, Helder. Não, é que eu tô aqui, a minha internet tá meio ruim aqui, que eu tô no hotel aqui, e acho que daqui a pouco eu vou acabar caindo ou vou precisar sair. Por isso que se alguém tiver seguindo por mim, é melhor seguir pela maestria positiva aqui, porque pode ser que eu trave, né? Mas vamos lá, fazer alguns comentários aí em relação ao que a Angélica falou, né? Primeiro, só uma curiosidade aqui em relação à parceria, quando ela falou de fazer parcerias, né? E da importância de fazer parcerias, é que nas músicas e tal, né? Os artistas fazem muita colaboração. Eu assisti na Netflix tem um documentário sobre a Anitta. E o que me surpreendeu muito é o empreendedorismo, o lado empreendedor da Anitta, né? Então, você gostando, você gostando ou não, independente de você gostar ou não da música da Anitta, não há como negar, né? Que ela é uma pessoa, né? Atualmente é a cantora brasileira de maior sucesso, né? Em números, né? E ela é muito empreendedora. Então, nesse documentário aí que eu assisti, uma minissérie, mostra esse lado altamente empreendedor, né, da Anitta? Altamente empreendedor. De vários níveis, em vários. E eu achei isso muito surpreendente, porque este lado dela eu não conhecia, né? Geralmente o cantor tem um empresário, né, que cuida da carreira.
Mas no caso dela, não. Ela mesmo cuida da carreira dela. Né? Ela mesmo se tornou, ela demitiu a empresária e se tornou a própria empresária da carreira. E ela administra muito bem, né? De uma forma impressionante. E ela entende muito bem a questão das parcerias. Então, você pode ver, cada hora ela lança um clipe. Então, tem uma reunião que ela fala assim, olha, tem a ver com o que você falou de meta. Ela fala assim, eu vou lançar um videoclipe novo por mês. Né? A cada mês vou lançar um videoclipe. E a gente vê que a Anitta produz, é uma máquina, né? A Anitta é uma máquina, todo mês ela tem um videoclipe novo. E você vê que boa parte deles é em colaboração. Então ela pega, sempre com outro artista, com outro cantor. E a carreira internacional dela foi desse jeito também, né? Então como que ela conseguiu entrar na carreira internacional? Ela faz um clipe lá com um cantor, faz um outro com outro, faz, né? E aí ela vai se disseminando, né? Então, internacionalmente, se canta em espanhol, canta em inglês, canta no que vier. Ela não tem medo não, né? E vai na cara, na coragem, na cara de pau. Então, isso é um lado muito empreendedor, né? Você vê que o artista, e o Gabriel é músico, aí entende isso. Não basta, né, Gabriel, para você ter sucesso como músico, não basta só ser talentoso e tocar bem, né? Você precisa ser empreendedor também, não é? Para ter sucesso na carreira. Exatamente. E por isso que, bom, aqui citou o caso da Anitta, mas que muitas bandas têm a parte do empresário ou tem empresas que gerenciam a carreira, né? Porque daí deixam o artista realmente focado no show, focado na sua arte. E a parte mais do business, do negócio, das parcerias, deixar para os profissionais. Mas tem, eu acredito que também tinha no Netflix, mas que é uma referência, o Michael Jackson. O Michael Jackson, ele era muito perfeccionista e ele estava em tudo. Ele estava na produção do áudio, ele estava no detalhe da dança, ele estava nos bastidores, parecia um chefão, um poderoso chefão, querendo ter, né, o todo, administrando todo, e por isso que ele tinha essa excelência também nos shows, na dança, no som, que foi muito à frente do seu tempo. Até hoje, né? Acho que foi um dos álbuns e músicas muito vendidas no mundo. E era um músico. Ele tinha o talento, mas ele tinha essa parte também empreendedora de estar junto, acompanhando tudo. E o Alder comentou da Anitta. Hoje eu vi uma live dela, né? Que ela fez uma parceria com empresas de maquiagem. E ela fez a live em inglês, né? Porque eram duas pessoas, era uma live em três. As outras duas pessoas eram americanas e o inglês dela, assim, muito, muito, muito bom, né? Então acho que é isso também, né? Acho que tem um lado um pouco de você intensificar suas inteligências, né? A gente comentou um pouco sobre isso na live passada, né? E acho que isso ela desenvolveu muito bem. Eu também fiz uma postagem uma vez, né, chamada de live, e eu coloquei uma música dela, e um monte de gente me escreveu: Angélica, você curte a Anitta? Né? Eu coloquei aquela música da Poderosa, né? E foi muito engraçado. Eu coloquei a música da Poderosa porque a live ia ser logo depois do Fantástico, ou no meio do Fantástico, né? E, e aí foi muito engraçado. Mas acho que é isso, né? As pessoas falam, Angélica, você curte esse tipo de música, né? A gente acaba meio que rotulando a pessoa, mas na verdade eu também curto o lado empreendedor dela, né? Tanto é que eu sigo lá e eu vi um pouco dessa live hoje. Acho que isso é interessante. Então, para você criar referências, você tem que seguir pessoas que você admira, né? E essa semana mesmo, eu conversei com uma empreendedora, né? Ela tem uma empresa assim de desenvolvimento de marketing muito diferenciado, né? E eu participei de uma reunião deles, a empresa se chama WeMe, né? E a reunião era assim, eu entrei, eu virei um bonequinho, né? Então você escolhe um avatar
E ela falou, Angélica, onde você quer fazer a reunião? A gente podia ficar numa salinha de reuniões normais, ou a gente poderia ir numa praça, a gente podia ir no mar, né? Então, olha que negócio diferente, né? E conforme você passeava, você conseguia ver quem também estava naquele ambiente, né? E se você chegasse muito próximo, a pessoa entrava na sua sala. Olha que negócio bacana, né? Interativo para você usar na sua empresa, né? Então, assim, usar a criatividade ela é muito importante, né? E essa pessoa me falou, Angélica, eu preciso, né, encontrar mulheres para estar juntas, mulheres que eu admire, né? Para poder também, no caso, ela quer ser uma investidora anjo, né? Ela falou assim, eu quero conhecer outras investidoras anjo. E hoje eu também participei num happy hour, né, de um grupo de investidoras anjo que vai investir somente em mulheres, né, startups que têm mulheres como fundadoras, e é um grupo novo que se chama Sororité, e foi um happy hour muito diferente, né, porque uma das startups investidas, ela trabalha com produtos, né, para o sexo, né, e assim, a live teve um pouco da comunicação dessa startup. Então foi um happy hour bem diferente, né? A gente fez alguns exercícios, coisas que você geralmente não faz, né? Então olha que como é bacana você se conectar com pessoas que você admira e que têm coisas em comum, né? Então aqui na nossa parceria também eu me conectei com o Helder, com o Gabriel, porque são pessoas que eu admiro. Eu acho que isso que é importante, esteja com pessoas que você admira, né? No Buy on Power com a Mirelle, que eu também admiro muito, né? O trabalho dela como mulher, mulher forte, né? Acho que isso que é importante. Quanto que você tem buscado aí de parcerias, né, nos últimos tempos, nas últimas semanas? Ou seja, apenas para trocar uma ideia, né? O quanto rico isso é, né? E Angélica e Helder e todo o público, né? O pessoal, a gente não comentou muito, mas dentro da maestria a gente trabalha assim essas questões pessoais, mas também o empreendedorismo e a inovação que vai para um lado então mais profissional. E hoje eu estou muito também na área do desenvolvimento humano. E eu percebo, às vezes, as dificuldades de terapeutas em empreenderem. Empreenderem no seu próprio negócio, no seu consultório, nos seus atendimentos, prospectar, expandir, fortalecer marca. Então, olha a importância, o empreendedorismo ele está em todas as áreas, não precisa ser só um empresário com empresa e loja. Não, pode ser o profissional, autônomo, terapeuta, o músico que empreende, né, que tem que administrar talvez uma banda, shows, ou a sua própria carreira, atletas. Então, olha a importância e isso tudo a gente aborda dentro da maestria positiva. Então, por isso que eu faço mais esse convitezinho aí para vocês nos acompanharem. Quem tiver interesse em saber mais, já segue aqui sem precisar sair da live a maestria positiva, porque a gente fala bastante, ainda mais com a mentora aqui, ó, a Angélica, para nos dar muitas dicas e experiência e conhecimento dela, que é mentora de empreendedores e empreendedoras. Falo empreendedores também porque ela ajuda o público masculino, feminino, né? Eu sei que ela tem essa parte das mulheres Sebrae, mas ela ajuda os empresários também, né, Angélica? Os empreendedores. Não, Sebrae não são mulheres, a maioria no Sebrae são homens, né? A maioria mesmo? Olha só. Porque no Google eu sabia que era misto. diverso, né? Mas não sei se todo mundo sabe, mas são 7% de mulheres que investem em startups e são 5% de startups fundadas apenas por mulheres. Então, olha como esse número é muito baixo, muito pequeno. Tem espaço para crescer, hein? Tem espaço, sim. Né? E acho que até o Rios que a gente fez ontem, né? Ele traz um pouco dessa criatividade nossa, né? E tem muita gente curiosa aí para saber quais são os acertos, né? Então vamos lá, Gabriel. Qual é o seu acerto, né? Que você começou lá, vamos começar pela ordem do Rios. Certo. Bom, e ontem, na verdade, o que mais para mim hoje, aí eu trago bem da atualidade, né? Eu sou um rapaz jovem, né? Muito jovem ainda, mas como eu comecei trabalhando cedo, já tenho bastante experiência
principalmente na área corporativa, empresarial, lojista. Sempre fui essa paixão, esse amor pela música. Então, quando que para mim deu uma virada de chave e que tudo começou a fazer sentido? Aqui a gente falou de planejamento, que era um do segundo erro que os empreendedores não fazem. Na nossa loja, a gente contratou uma consultoria externa e a primeira coisa que a gente fez foi o planejamento estratégico. E lá a gente viu nossas forças, as oportunidades e também as ameaças, os pontos fortes e os pontos fracos. E a gente fez o planejamento da empresa. E depois de 2 anos, a gente fez... aí o terceiro erro que alguns cometem, né, que é não fazer a comparação. Então, a gente fez a gente chama de revisão do planejamento estratégico, e muito legal. Depois, quando eu estive na entidade, na CDL, participei dos planejamentos estratégicos da entidade da CDL. E quando eu comecei nessa área do desenvolvimento humano, veio aquela pergunta: e Gabriel, e o teu planejamento estratégico? E a tua missão? E o teu propósito? Opa! E aí, quando eu comecei a escrever o meu propósito, me permitir esse tempo de começar a construir e ter a consciência dele, eu vi que não poderia ficar de fora a música. Como é que eu vou botar a música na minha missão de vida, no meu planejamento estratégico? E aí que foi também a grande sacada, que eu coloquei lá no Rios, que quando eu entendi o propósito, e que nesse propósito tinha que estar as coisas que a gente gosta, que a gente tem talvez o dom, o talento ou a paixão. E aí eu percebi que a música, sim, poderia fazer parte dos meus próximos projetos. E a música, que na época era um sonho de ser famoso com a banda, tipo uma Anitta da vida, fazendo shows, tendo músicas reconhecidas, ele mudou para utilizar a música hoje para promover o bem-estar, a felicidade, as emoções e principalmente emoções positivas. Claro que emoções positivas pode correr uma lagrimazinha de emoção, mas tem que ser aquela emoção boa de gratidão, de orgulho, de lembranças boas, de saudade. E a partir disso, então, saiu músicas novas, saiu projetos com a música, projetos acadêmicos, projetos como a Maestria Positiva, que a música está fazendo parte. E ele também está no meu próximo livro, que logo, logo será lançado. Então, essa mudança de propósito e o entendimento do planejamento e da missão, utilizando o que a gente tem de bom, para mim, foi o meu maior acerto e eu estou muito feliz com isso. Tem que concordar, hein? Tudo bem. Senão eu estaria aqui, né, Helder? Com certeza. Que legal. E vamos ouvir agora o da Angélica, então, qual foi o maior acerto da Angélica, e que ela já, no Rios, ela colocou aí que foi aos 17 anos. Estou curioso para saber. Olha, foi uma decisão, e foi uma decisão, eu acredito que foi o momento que eu disse sim, né, para mim, para os meus sonhos, né? Então, como alguém menor de idade, né, poderia tomar decisão daquilo que iria impactar, né, a tua vida. E desde pequena eu já atino aí para negócios, né? Comentei um pouco na live, com 10 anos já fazia buquê de noiva. Com uns 3 anos eu ia na feira com meu tio, ele vendia ovos. Eu ficava pegando ovos e colocando no saquinho, né? Junto com aquela palhinha. Eu me lembro disso, muito engraçado. E eu adorava fazer isso, né? E eu acredito que você ter, né, essa vontade de empreender, de fazer algo diferente, e eu disse sim para uma decisão que era eu ser responsável pelas minhas despesas, né, e arcar com os meus custos. Então, me mudei para São Paulo, 17 anos, fiz o colégio técnico da Unicamp e podia ser estagiária. Eu achava que eu era o máximo, agora eu posso trabalhar, né? Eu tenho bagagem, né? Fiz a área de computação, né? Então eu poderia trabalhar fazendo um estágio de informática, que achava aquilo lá o máximo, né? E esse era o meu sonho, né? Eu queria ser analista de sistemas um dia e atingir esse sonho, né? Trabalhei muitos anos com tecnologia,
Mas olha que engraçado, né? Ou eu poderia ter ido para o Japão, né? E aí o destino teria sido totalmente diferente, talvez, né? Não teria conhecido vocês, não sei como seria, né? Mas acho que essa decisão de dizer sim para o meu sonho, né? Eu tinha um sonho, sim, de trabalhar em empresas, CLT, mas eu também tinha o sonho de ter o meu negócio. Eu já sabia que algum dia eu ia ter o meu negócio, né? Não sabia exatamente qual seria, mas eu sabia que eu iria ter, né? E eu acho que isso que era o mais importante, sabe? Você acreditar em você, né? Porque muitas pessoas me perguntaram, Angélica, como que você vai sobreviver, né, em São Paulo? Eu falava, pode ficar tranquilo, né? Eu vou ganhar muito dinheiro, vou ganhar. Em São Paulo eu vendi metade das minhas roupas, tudo que eu tinha dobrado, triplicado, eu vendi, né? E com isso eu fiz o primeiro mês de aluguel, né? Vendendo rifa, vendendo bijuteria, né? E eu lembro até hoje uma rifa, né? O senhor numa Kombi com aqueles ursos gigantes, sabe? Uns ursos assim. E ele falou: se você comprar um, né? Você pegar uma rifa de um urso, você ganha o outro. Eu falei, uau, então se eu vender um, aí depois eu consigo vender o outro, né? Vendi duas rifas, né? E eu não tinha vergonha, não. Eu trabalhava já no Unibanco, vendi para um monte de gente que trabalhava lá, né? Eu acho que é isso que é importante, sabe? Eu não tinha essa questão, nossa, né? Vou ficar vendendo rifa. Eu acho que era, sabe, assim, era vontade de fazer acontecer, né? Então, vim de rifa, vim de bijuteria. Na época tinha, né, aquela que você podia comprar em consignação, eu fazia as contas, quanto seria o meu lucro, né? Eu acho que, sabe, assim, eu não me arrependo, não, de ter tomado essa decisão, sabe? Não foi fácil, né? Eu mudei para São Paulo, na Paulista, achava a Paulista linda, mas eu não sabia de que lado da Paulista eu estava, né? E se pegar ônibus errado, eu não tinha dinheiro para voltar, né? Então acho que te dava medo, tive muito medo, né, de não conseguir, mas eu acredito que a vontade foi maior que o medo. E acho que isso que faz da gente conseguir as coisas, né? O medo vai existir, mas o que que você pode fazer, né, para se precaver, né? Eu não tinha dinheiro. Se eu não tivesse dinheiro para pagar o aluguel do mês, né, todo mês as meninas me perguntavam: "E Angélica, você vai ter dinheiro para pagar o aluguel esse mês?", né? Eram duas japonesas também mais velhas. Eu falava: "Vou, fica tranquilo", né? Eu acho que empreender tá aí, tá na veia, né? É você fazer acontecer, buscar ajuda, né? A Carol aqui comentou que vendia brigadeiro, a Dorinha vendia Eu era o melhor cliente dela, eu adorava. Até hoje é o melhor brigadeiro que tem aqui, é o da minha irmã. achando que você tava prejuízo, hein? Você vai pagar da sua irmã? Não, prejuízo pro meu bolso, porque eu tinha que pagar todos os brigadeiros dela. Então você era o cliente. Acho que é vontade, né, de fazer acontecer. E é dizer o sim, sim para o seu sonho. Então, acho que esse foi meu maior acerto, né? Dizer sim para o meu sonho. E você, Helder? Você deixou Olha, todo mundo curioso, hein? olha, você vê que a pessoa quando é empreendedora, né? Com 17 anos de idade já está empreendendo, tá vendo? Já tinha meta, né? Já estava. Você vê como é que é, né? O meu caso já é bem diferente. O meu caso já é bem diferente. Eu dei muita cabeçada e aí se alguém assistiu o Reels lá, eu coloquei, né? O meu maior acerto que revolucionou a minha vida veio depois de um fracasso. Foi o grande acerto e depois eu vou Conta falar aí, qual foi o Helder. fracasso. O fracasso foi extremamente importante, porque sem esse fracasso o acerto não teria acontecido, né? Então, hoje, a coisa que eu mais assim agradeço, né, a vida, ao universo, que eu acho que foi o fato de eu ter conseguido ter tanto sucesso aí na minha carreira como dentro da psicologia positiva, né? Eu acho que eu devo muito ao sucesso que eu tive pelo fato de ter sido pioneiro no Brasil na psicologia positiva. Então, a maioria dos caminhos da psicologia positiva aqui no Brasil fui eu que abri, né?
Eu comecei aqui com a psicologia positiva, eu comecei dando curso aqui quando ninguém dava, comecei dando palestra em empresa de psicologia positiva quando ninguém dava, né? A primeira palestra TED sobre psicologia positiva no Brasil é a minha, né? A primeira palestra, se vocês não assistiram, tiver curiosidade, vá lá no YouTube lá, põe TED Elder Camei, né? Aí vocês vão ver lá, né? Foi em 2013 ou 2014, foi o primeiro TED sobre psicologia positiva. Primeira vez que teve matéria de psicologia positiva na Rede Globo, né? Então, primeira vez que se falou de flow, tem uma matéria sobre flow e psicologia positiva no Globo Repórter. Fui entrevistado. Então, eu abri muitas frentes. Mas por quê? Né? Porque eu fui pioneiro em fazer um mestrado, né, na psicologia. Não fui o primeiro, mas fui provavelmente o segundo a fazer um mestrado em psicologia né, na área da psicologia positiva no Brasil. Né? Então, meu mestrado se tornou uma referência, porque todo mundo, depois que fez pós-graduação, mestrado, doutorado, na área da psicologia positiva, reconheceu, né, se referenciou, a minha tese leu, né, o meu trabalho. Então, o fato de eu ter sido precursor aqui no Brasil abriu muitas portas para mim, né? Hoje o campo já está mais difícil, porque hoje já tem um monte de escolas de pós-graduação. Eu mesmo já formei milhares de pessoas, né? Então já tem muita gente atuando, o mercado já está muito mais competitivo, né? E o fato de eu ter iniciado, eu ter entrado nesse movimento quando isso estava começando no Brasil ou ainda nem existia. Isso me deu, mas isso trouxe muito desafio no começo, né? E essa é a parte que as pessoas não enxergam, é isso que eu queria pontuar, né? Então, talvez alguém diga, então você deu sorte, né? Você está no lugar certo na hora certa, você deu sorte, né? Tá bom, mas só que tava muita gente, a Carol tá lembrando, a Fátima Bernardes, falando de psicologia, foi um programa inteiro, né, sobre felicidade e tal, né? E aí, isso foi sorte. Parcialmente, eu acredito que foi aproveitei bem uma oportunidade. Já tem uma frase que eu não me recordo aqui quem é o autor, mas ele diz que a sorte é o encontro entre a capacidade com a oportunidade, né? A sorte é o encontro da capacidade com a oportunidade. Quer dizer, a oportunidade veio, mas só quem tem a capacidade é que vai conseguir aproveitar essa oportunidade, né? Porque da mesma forma que veio para mim, também veio para todo mundo no Brasil que estava vivendo na mesma época que eu ali, né? Aquele período, mas não aproveitou, não adentrou nisso. E aí, Helder, fala? eu tenho, só para colaborar, eu tive uma atualização dessa frase, que é a capacidade, né? Mais a oportunidade, menos o medo. Então porque muitas vezes o medo ele faz a gente perder as oportunidades, mesmo a gente tendo a capacidade. Perfeito, Então, gostei eu adorei. Eu vou botar isso no cálculo, né? na equação, né? Na equação, exatamente. Na equação do sucesso aí. Quem Menos disse medo. que a sorte é o encontro da capacidade com a oportunidade foi o Sêneca. Sêneca, isso aí, exatamente, né? Filósofo lá do estoicismo. E menos medo ou mais coragem, né? Porque, de fato, houve coragem. E aí agora é isso que eu quero falar aqui para concluir essa história, né? Então, no momento que eu nunca tinha ouvido falar de psicologia positiva ainda, né? Porque eu fiz a graduação em psicologia numa época que não existia ainda psicologia positiva. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu queria ser professor universitário, então fui fazer um mestrado, né? E aí eu queria fazer na área da psicologia junguiana, que ela é desenvolvida pelo Carl Jung, né? Que trabalhou junto com o Freud e tal. Então, que é uma psicologia já clássica, histórica, antiga, das primeiras, junto com a psicanálise, tem mais de 100 anos e tal. E aí eu fiz o meu TCC na faculdade sobre Jung e ia fazer o meu mestrado sobre Jung. Então eu fiquei um ano
me preparando porque eu queria entrar na USP, né? Então, foquei lá a questão de meta. Eu quero entrar na USP, fazer meu mestrado na USP. Tá bom. E aí fiquei um ano me preparando, né? Processo seletivo em 4 fases. E aí eu passei a primeira fase, que é proficiência na língua inglesa. Passei na segunda fase, que era conhecimentos gerais em psicologia. Passei na terceira fase, que era conhecimentos específicos em psicologia social e organizacional. E aí fui para a última fase, quarta e última fase, que era a fase de análise do pré-projeto e entrevista. E aí, como vai afunilando, eu já estava bem mais confiante, cada fase que eu passava ia ficando mais confiante, que eu falei, olha, acho que vai dar certo, né? E na última fase já tinha bem menos gente, estava confiando que ia passar. E aí, quando saiu a lista dos aprovados, eu não estava na lista. Eu fiquei arrasadíssimo, porque eu já estava muito esperançoso e tal, né? E aí, putz, não passei, um ano perdido, né? Vou ter que esperar mais um ano para prestar de novo, né? E fiquei muito chateado, porque eu ia ter que é, esperar mais um ano, que é uma prova só por ano, não é semestral, é anual. Então eu ia ter que esperar mais um ano para prestar de novo, né? Então esse foi o fracasso, né? Não consegui passar na prova. Mas isso acabou virando a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Por quê? Porque daí no ano seguinte eu continuei me preparando, continuei estudando e resolvi então me matricular como aluno ouvinte ou aluno especial numa disciplina de psicologia junguiana na USP, né? E comecei a assistir às aulas ali, junto com os alunos do mestrado, só que eu era ouvinte, né? Eles chamam de aluno especial lá. Comecei a fazer aula, fiz o primeiro semestre. Quando chegou no segundo semestre, mais ou menos em setembro, foi quando a professora, pela primeira vez, começou a falar da psicologia da felicidade. E aí eu fiquei absolutamente encantado, porque era algo que eu nunca tinha ouvido falar, né? E aí ela, pela primeira vez, falou de psicologia positiva. E foi a primeira vez que eu ouvi esse nome, psicologia positiva. E aí eu fiquei encantado com a psicologia positiva. Aí terminou a aula, eu falei, professora, né? Nunca ouvi falar disso. Ela falou, porque é novo. É recente agora, saiu nos Estados Unidos. Eu falei, professora, tem mestrado sobre isso? Falou, que mestrado sobre isso? Nem existe aqui no Brasil, né? Aí eu falei, tem algum curso? Falei, não, é muito novo, só nos Estados Unidos que tem, né? Na Universidade da Pensilvânia. Eu falei, então o que que tem aqui? Ela falou, a única coisa que tem é o livro que o fundador da psicologia positiva fundou, que é o Martin Seligman, né? E esse livro foi publicado no Brasil também. Bom, fui lá e comprei o livro, adorei o livro, né? Fiquei encantado com o livro e foi nesse momento que eu defini então como propósito de vida que eu iria me aprofundar, meta, que eu iria me aprofundar e aprender tudo que existia sobre psicologia positiva e trabalhar com isso. E aí foi quando eu decidi, então, que o meu mestrado seria sobre psicologia positiva. Agora, olha, perceba que isso aumentou muito mais a complexidade e a dificuldade, né, do meu mestrado, porque não tinha orientador, não tinha professor orientador, não tinha mestrado em psicologia positiva e nem professores que orientavam psicologia positiva. Então, na verdade, as minhas chances de conseguir entrar no mestrado diminuíram, né, com essa mudança. Sem falar que eu já estava com o projeto pronto há um ano e meio e eu tive que, em um mês, porque já estava agora prestes a começar o processo seletivo, em um mês eu tive que fazer tudo de uma vez com um assunto que eu tinha acabado de conhecer, não sabia quase nada sobre o assunto, só tinha lido um livro, né? Então, na verdade, foi muito mais difícil e eu tive aí essa coragem, né, de abrir essa porta, decidi fazer sobre psicologia positiva e acabou que deu certo. Então, depois de um fracasso, veio um sucesso, eu acabei entrando, sendo aprovado, né, e o meu mestrado acabou se tornando aí um dos pioneiros e referência também no Brasil. E durante o mestrado também foi difícil, porque tudo que eu queria fazer não tinha para esse campo que não existia, né? E, por exemplo, quando eu fui buscar a bolsa de estudos, fomento, pela FAPESP, pelo CNPq, pela CAPES, eu não consegui. Só que todos os meus colegas do mestrado e doutorado conseguiram.
todos que estavam sendo orientados pelo meu professor conseguiram, né? Menos eu. E aí meu professor ficou chateado e falou, poxa, só você que não conseguiu. E aí mas por que que eu não consegui, né? Ah, porque a instituição lá de fomento de pesquisa não achou que seu mestrado era importante. Quer dizer, estudar felicidade, pesquisar felicidade não era importante. Os meus colegas que estavam estudando depressão, transtornos, transtornos de humor, transtorno de ansiedade, eles conseguiram bolsa. E só eu que não consegui, porque felicidade não era importante, né? Então ainda tinha muito preconceito em relação a isso, era tudo muito novo. Então eu enfrentei muitos desafios por encarar essa novidade, né? Mas no fim se traduziu aí na melhor coisa que poderia ter acontecido na minha vida, o maior acerto, né? Então eu E costumo aqui, dizer que é Helder, uma porta que se fechou e outra que se abriu. a Carol comentou, só temos a agradecer o seu fracasso. Eu concordo. Exato, exato. E a Cida, olá, professora, saudades. Eu fiz o curso de psicologia positivas com você aqui nos Estados Unidos. Olha para onde foi toda essa história que o Helder nos contou. Foi Brasil afora, né? Olha a Cida que fez aí nos Estados Unidos, na Pensilvânia, né? Que daí... Essa aí é uma outra história também sensacional, porque a psicologia positiva nasceu na Universidade da Pensilvânia. O Martin Seligman, docente na Universidade da Pensilvânia. E um dos meus sonhos, desde que eu li Felicidade Autêntica, sempre foi conhecer a Pensilvânia. Mas eu jamais imaginei que eu ia conhecer a Pensilvânia para dar um curso lá. E não para fazer um curso, mas para dar um curso de psicologia positiva, né? Então também foi algo muito legal. Que legal, Cida. Ai, que bom que tá. Continua conectada Essa aí. sincronicidade do universo, hein, Helder? É, É, acho que é muito admirável, viu, a trajetória, né? Eu acho que só tenho a agradecer, porque a psicologia positiva hoje, além de ser, né, super reconhecida no mundo acadêmico, ela é conhecida também agora no mundo empresarial, né? Quantas ações de bem-estar, né, surgiram após toda essa mudança de mindset, né? De que realmente é importante as pessoas se sentirem bem, se sentirem engajadas, motivadas e fazerem algo a mais pelo trabalho que já fariam normalmente, né? Então, quanto isso agrega no mundo dos empresários, em termos de satisfação e também de resultados, aumenta os resultados. Várias pesquisas comprovam que, além de aumentar resultados, também aumenta a retenção, de uma certa forma, porque as pessoas querem continuar onde elas se sentem bem, né? Não são apenas um número, né? Não são números, elas trazem resultado, participam. Acho que isso trouxe uma questão assim, gigante, né? Gigante. E se antes, Helder, talvez tinha esse pequeno preconceito aí com o estudo da felicidade, do bem-estar, que não e era. se antes nas empresas talvez não eram tanto o foco, né? Sempre era o foco no resultado, nas vendas, hoje o bem-estar ele se tornou essencial, essencial tanto para a nossa vida pessoal quanto para a nossa vida profissional. E aí é legal, porque hoje já tem, então, estudos, cursos sobre liderança positiva, que nós trouxemos isso também um pouquinho na nossa maestria positiva. Então é legal falar o que vocês vão encontrar na maestria positiva, empreendedorismo, essa parte de inovação, as habilidades socioemocionais, inteligência emocional, as virtudes e forças que a gente pode potencializar e usar no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Então, já aproveito aqui, porque nós já vamos para o encerramento, mas convidar quem ainda não curtiu, não conhece, eu já chamo de projeto, movimento, não é só um treinamento, porque a gente está compartilhando, olha que conteúdo. Então, se você gostou também, além de comentar, participa das nossas redes sociais. E hoje eu vou fazer um convite especial, hein, Helder? Vou fazer um desafio aí, ó. Um desafio de que quem fizer um print da nossa live
e postar no seu Stories. A Maestria vai estar repostando no nosso Story. Cada um desses printzinhos a gente vai estar repostando, marcando e agradecendo que vocês estão ajudando aí a divulgar a Maestria, porque eles vão ver, nossa, quem que são esses três aí? O que que é essa tal Maestria Positiva? Vem conhecer no nosso Stories e nesse nosso projeto e nosso propósito aí. Então, para ir para as considerações finais, eu deixo primeiro a Angélica e depois o Helder faz o fechamento, pode ser? Pode, quero agradecer todo mundo, né? E é isso que o Gabriel falou, né? A gente está criando um movimento de maestria positiva, né? Não é apenas algo, né, só um bate-papo aqui, né? A gente tem conteúdo e a gente quer levar isso adiante, né? E sozinhos a gente não vai conseguir. Mas se cada um de nós pegar na mão aí duas pessoas, e vocês também, cada um pegar em duas pessoas, né? O quanto que a gente consegue, né, trazer de movimento, de transformação, né? Transformação para a gente e transformação para as pessoas que estão ao nosso redor, seja na empresa, né, na família, né, nos negócios, amigos. Acho que todo mundo percebe a diferença quando a gente faz algo, né, algo além, né? E é um convite, então, o que você pode fazer além do que você tem feito hoje, né? E tá aqui com a gente, né? Acho que é isso. A gente também quer ouvir feedback, quer ouvir, né? Às vezes tem tanta coisa que a gente conhece que a gente pode compartilhar, que vocês também podem compartilhar, né? Acho que isso é importante também, a gente sentir e saber quem tá com a gente, né? Então, gratidão a todos vocês. Olha, e eu aqui para finalizar, então, ó, hoje nós falamos, né, sobre empreendedorismo, os 3 maiores erros e alguns acertos. Na verdade, eu me considero o menos empreendedor aqui dos três, né? A Angélica é mega mentora de empreendedores, ela está no outro nível. Além de ser empreendedora, ela dá mentoria de empreendedorismo. E o Gabriel é um empreendedor já, né? Formado em administração e tal, já trabalha com empresas há tempos, né? E eu já sempre fui mais autônomo, psicólogo, terapeuta, isso. E eu acho que essa combinação, né, que a gente chamou aí de empreendedorismo positivo, né, que vem, sempre fui mais do positivo do que do empreendedorismo, mas eu acho que esta combinação, né, do empreendedorismo positivo, ela é assim revolucionária. Por quê? Porque ela vai trazer o melhor dos dois lados se somando, né? Então, por um lado, a gente tem tudo que o empreendedorismo já aprendeu, né, sobre o que faz a gente ter sucesso e o que faz empresas fracassarem. E a gente pode aprender com os grandes empreendedores, né? E, por outro lado, quer dizer, o empreendedorismo clássico, ele é focado no lucro, né? Para fazer a empresa crescer, ter lucro, ter sucesso e ter lucro, né? E a psicologia positiva já nasceu com a missão de levar felicidade, bem-estar e ajudar o desenvolvimento humano, né? Que a gente chama de florescimento. Então, a gente levar uma vida com maior bem-estar, com mais plenitude, com mais felicidade, com mais significado, com mais propósito, e a gente conseguir desenvolver as nossas forças de caráter, as nossas virtudes, né? Então, imagina agora se o empreendedorismo puder, além de trazer o sucesso, o lucro para a sua vida, para o seu negócio, para a sua empresa, né? Ou para a sua carreira, também servir de uma maneira de contribuir para a sociedade, ajudando a aumentar o bem-estar, a felicidade, né, na vida das pessoas, ajudar as pessoas a se desenvolverem como seres humanos, né, ou dentro das suas potencialidades, né, e a gente conseguir realizar um propósito maior em nossas vidas, né? Então é maravilhoso. Esse encontro é maravilhoso. Então eu acho que aqui essa nossa parceria ainda vai render muitos frutos, né? E quando o nosso curso estiver pronto, que já está em andamento aí, vocês vão ser convidados aí no momento certo, né? E eu acho que todos nós vamos aprender muito. Inclusive eu já estou aprendendo muito, principalmente sobre empreendedorismo aí,
né? Então é isso que eu convido todo mundo também a aprender, porque você tendo habilidades técnicas, cognitivas, socioemocionais e empreendedoras, não tem como não ter sucesso, ser feliz e ajudar outras pessoas a serem felizes. Muito bom, Helder. Deu match! Deu match! Isso foi muito legal. Esse match nasceu o Instituto Maestria Positiva, onde nós, empreendedores aqui, queríamos mais bem-estar e felicidade. Trouxemos o Helder, então hoje o Helder também já está empreendendo um pouco e nós estamos sendo mais felizes. Olha que maravilha! Que maravilha! E quero agradecer também hoje, muito obrigado. É sempre um flow estar aqui na Maestria Positiva com essas grandes parcerias, Angélica e o mestre Helder Camei, e com todos vocês aí que participaram, que botaram o coraçãozinho, que comentaram, que interagiram. Muito obrigado. Todas as quintas-feiras à noite estaremos aqui falando sempre sobre algum assunto dentro da maestria, esse movimento. Então, que logo teremos novidades aí para vocês. Acompanhem então as nossas redes sociais, cliquem aqui em cima quem ainda não está seguindo Maestria Positiva e venham então ter sucesso, ser mais feliz, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, empreendendo com inovação, que a gente vai dar muita dica boa, com conhecimento, olha só, embasado cientificamente, mas também através de experiência, gente. A maestria, ela não é teórica, não. Ela não é só teórica, ela tem prática, ela tem vivência, tem experiência, tem know-how. Então aqui eu sou o vendedor, parece, né? Mas, gente, eu estou falando porque eu realmente estou muito feliz de fazer parte desse projeto e a gente está, assim, cada vez crescendo, evoluindo e dando o nosso melhor para poder contribuir nesse projeto aí da Maestria Positiva. Então, essa live vai ficar salva para quem não conseguiu assistir tudo ou quem indicar essa live para alguém assistir, vai estar aí no nosso IGTV da Maestria Positiva. E até a próxima quinta-feira. Muito obrigado. Oi? E a foto, o momento da foto? A foto! Boa, bem lembrando aí. No 3, eu vou pedir para a gente fazer um sorriso. Espera aí, então. 1, 2, 3. Deixa eu ver se... De novo, mais uma. A fotinho, posta lá no seu stories que a gente vai estar repostando, agradecendo, marcando vocês e por estar ajudando a divulgar esse movimento da Maestria Positiva. Ótima noite, bom descanso a todos. Noite.